aí, gente linda! Muito boa noite, ao vivo aqui, Paty Santos, numa live extra, segunda-feira, finalzinho do mês de agosto. E as pessoas vão chegando aqui, muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. E esse tema, do cansaço à vitalidade, vamos juntas? Vamos identificar aqui onde a gente se reconhece nessa rota? Por que estou trazendo essa live especial? Primeiro, nas enquetes que a gente faz aqui no Instagram e também no grupo Cure Energia, se você não sabe, nós temos um grupo, um pouco mais de 2 anos e meio, no qual nós temos uma comunidade incrível de pessoas que estão se desenvolvendo, expandindo consciência e aprendendo mais como se curar e como elevar a energia. E adivinha qual que é o número 1 de pedidos lá? Como elevar a minha energia. E nos atendimentos individuais? Ai, Paty, eu ando tão cansada. Puxa, mas eu durmo, acordo com aquela sensação de cansaço. Tô tão chateada porque mal vejo o final de semana chegar e mal dou conta de tudo. Enfim, de alguma maneira, nós vamos nos conectando aqui, né? E aí o que acontece? Mais cansaço, eu acabo me alimentando mal, eu me vejo cada vez mais sobrecarregada. E qual que é a nossa tendência natural? Nossa tendência natural é nomear alguém ou alguma coisa, porque nada é problema meu. Aqui tá tudo perfeito, certo? Só que não. Aqui, esse lugar, esse espaço, em primeiro lugar, é trazer a nossa autorresponsabilidade, que são consequências do que eu estou agindo, do que eu estou vibrando, do que eu estou pensando, do que eu estou falando. Então, muito prazer, eu sou a Patrícia Santos, conhecida aqui por Paty Santos, e já chegou aqui a minha convidada, a Sol Medeiros, que também, como eu, trabalha com esses saberes da terapia busca, né, da terapia integrativa. Então, vamos chegando aqui, já à noitinha, uma live de janta aqui para a gente partilhar conhecimentos, partilhar vivências. Aqui é um espaço onde todos são bem-vindos. Então, vamos lá, né? Já avisamos nos grupos. Vai ficar salva? Vai ficar salva, mas a energia desse ao vivo, quem tá aqui pode partilhar, fazer perguntas, né, Sol? A Aline Lima, maravilhosa, muito boa noite. As pessoas vão chegando, vão passando, por curiosidade ou não. Vamos, de alguma maneira, né, trazer aqui dúvidas, de repente se conectar. De repente essa live é para você, para sua irmã, para sua mãe, para uma pessoa querida que nesse momento também pode se conectar aqui com a nossa energia. Então já vou, né, trazer aqui as perguntinhas para quem assistir no gravado, né? Observa se faz parte da sua rotina a sensação de que fez e que falta. Se antes de dormir você nem dorme, você se desmonta e apaga. E ao acordar, de repente você se assusta, nossa, já é esse horário? Ou logo depois do almoço, aquele cansaço, aquela fadiga. Então assim, é o nos conhecer onde a gente sente um pouquinho mais de cansaço. E vamos aproveitar aqui a oportunidade também de tirar dúvidas. A Sol com certeza vai trazer aqui algumas recomendações, algumas partilhas, ferramentas para a gente utilizar. Vou trazer o olhar de Louise Hay, vou trazer o meu olhar aqui também, como no dia a dia eu vou girando esses pratinhos, porque sim, eu também me canso. E mesmo amando o que eu faço, se eu não me perceber, eu vou muito além do horário. E quanto é importante a gente respeitar as pausas, né? Estar cansado também faz parte da nossa rotina. E se eu não perceber, esse cansaço vai gerar uma irritação, vai gerar, quem sabe, até uma paralisação, que é quando a gente chega naquela estafa mais profunda. Então, simbora aqui, já vou aceitar aqui. Cadê você, Sol? Você já mandou o convitinho? Deixa eu ver aqui, Sol. Manda um convitinho aqui que eu já te aceito. Deixa eu ver aqui. Essa vitalidade faz parte, não é repelir o que está acontecendo, é reconhecer
esse cansaço e de repente pode ser por um tempo temporário. Ah, tá chegando o final do ano, eu tô concluindo uma pós, um MBA, eu estou para iniciar uma transição de carreira. Que momento que você tá da sua vida que você sente aquela estafa? Mães de primeira viagem, eu lembro quando, né, o meu bebê nasceu, os primeiros meses, né, de vida, ou durante o início de gestação, toda mudança de rotina vai gerar uma demanda maior. Nós saímos daquela programação de sempre, né? Sol, eu já te aceitei, mas não apareceu aqui. O que acontece aqui, minha linda? Ó, quando veio aqui pedido, eu coloquei aceitar. Vamos lá, Instagram, contamos com você. Tá dizendo que não tá conseguindo participar. Vamos ver aqui. Nunca vi isso daqui acontecer, mas vamos lá, que tudo está bem no nosso mundo, né? Ele apareceu aqui pedido de aceitar. Aí eu coloco, porém você não aparece para mim. O que será que acontece aqui? Eu sei que você já me segue, eu também te sigo. Já mandou pedido, eu também. Excluí o seu pedido, Sol. Eu vim aqui para convidar e não estou conseguindo. Quando ele aparece pedido, eu venho aceitar, mas ele me vem uma mensagem que não consegue. Então vamos lá, o mundo, né, nos ama. Olha só, o tema é energia e pela primeira vez estou puxando uma live aqui. Não tá dando muito certo não, mas vai dar certo. Vamos lá. Nilceia, enquanto isso eu vou dando aqui as boas-vindas, estou esperando por você. Nilceia, bem-vinda. Rosana, maravilhosa. Dani, muito bem-vindas, tá? Tá, a Sol vai sair, aí você espera que eu te mando o convite, Sol. Enquanto isso, vamos seguir aqui. Quem tá aqui, me conta como vocês estão hoje, segunda-feira, dia 25 de agosto, finaleira do mês, né? A gente tá finalizando aqui mais um mês. Normalmente as pessoas falam que agosto demora tanto para passar. Você teve a sensação que foi um mês que saiu voando? Como que foi? Eu tenho essa sensação aqui. Eu tenho que, puxa, pisquei e já está terminando aqui o mês, o ano. Então, quero muito saber como vocês estão por aí. Vamos ver, Sol. Entrar ao vivo com Sol. Agora acho que vai dar certo, minha linda. Vamos lá. Tá oscilando. Aê, deu certo. Ô, Tudo minha bem do querida, nosso boa noite. mundo. Deu certo, até que enfim. Deu certo. Tudo acontece no tempo e no momento certo, né? Eu tava aqui esperando, falei, mas cadê o convite? Boa noite, né? Boa noite. Você tá bem, minha querida? Como que tá por aí as Você. emoções? A gente vai driblando e girando tantos pratinhos, né? Pois é, né, minha querida? A gente vai fazendo o que a gente consegue com o que dá, com o que tem. É isso mesmo. E assim, às vezes as pessoas pensam assim, ela trabalha com energia, ela sabe tudo, ela não se cansa. Não, gente, a gente se cansa também. Nós somos seres humanos, às vezes, né? Eu tenho uma cliente que fala, ai, bateu uma bad. Estou numa bad. Eu falo, então vamos sair dessas bads, né? Eu estou fazendo todos os dias uma live às 7h45, todos os dias lendo um livro. E às vezes o começar dá aquela preguicinha, mas quando eu começo, gente, eu entro no flow que eu não quero mais parar. E depois parece que eu liguei o botão lá e a energia vai lá em cima. É Então, assim, verdade. não é quando a gente faz o que a gente gosta e tudo mais, mas às vezes, até fazendo demais o que a gente gosta, entra no cansacinho, né? Mas aqui, ó, bem-vinda, Carla, professora de yoga, aqui, ó, maravilhosa também, minha querida. A Cida, muito bem-vinda. Eu vou pedir para a Sol se apresentar para a nossa audiência. Quem não conhece ainda, @Sol Medeiros Oficial. E a Sol vai se apresentar e a gente vai lá por que estamos aqui, do cansaço, da fadiga para a vitalidade. Boa noite, Paty. Boa noite para quem está nos assistindo. Então, primeiro quero agradecer, é uma alegria, uma honra estar aqui com você, né? Com todo mundo aqui do Instagram. Eu sou a Sol Medeiros, eu sou terapeuta integrativa, né? E meu trabalho é resgatar a força, a vitalidade da mulher para que ela consiga ter mais confiança em realizar os seus sonhos e os seus objetivos.
E uma das ferramentas que eu trabalho, uma das técnicas, como você já disse aí, né, que eu estava te ouvindo aqui, é a medicina chinesa. Né? Então, uma das ferramentas que a gente vai falar hoje aqui é com base nesse conhecimento milenar que eu gosto tanto, né? Então, tem tanta coisa bacana para passar aqui que em uma live só a gente não vai dar conta. Mas É eu isso aí. trouxe a nata, assim, sabe? Que você vai enxugando, então eu trouxe o melhor aqui para passar para vocês aqui na noite de hoje. Então, obrigada, Paty, obrigada a todo mundo. E se tiver pergunta, né? Não sei se a gente vai respondendo ao longo Adoro, da live. sim, vamos trazendo. Então, a minha ideia aqui para a gente deixar uma estrutura, né? Então, trabalho com técnicas energéticas, gosto muito de trabalhar. A primeira, acho que mais conhecida de todos, o reiki, né? Temos algumas reikianas aqui, eu sei que a Carla, então, muito bem-vindas. Então, assim, o reiki é aquela. O envio do reiki, o receber o reiki já é algo fantástico que a gente já percebe imediatamente, né? E ao aprender o reiki, me tornar terapeuta reikiana nível 2, eu não aprofundei, eu senti que assim, tá ótimo aqui, eu sei que, acho que você é mestre também, não é só, ou Então, não? até o nível. Eu fiz o Nível, reiki, o tradicional, nível 3, depois eu fiz outros estilos de reiki também. Então, tem bastante então, coisa mas do reiki também. como a gente tem, né, ferramentas que são rápidas, imediatas, inteligentes. Então, primeiro é a gente saber que tudo é energia, e quando a pessoa brinca assim, fala assim, então não, você não acredita em energia, então o que você está fazendo com o seu celular na mão, né? Então a gente, energia. Mas não é só essa parte energética, né? A gente não é só através das terapias, nós nos alimentamos, nós temos o sol, nós temos atividade física, nós respiramos, nós dormimos, ou teoricamente deveríamos dormir, ter uma boa noite de sono, e nessa rotina cada vez mais exaustiva, cada vez mais conectados com aparelhos, cada vez mais conectados com os estímulos externos, a gente vai se perdendo da pessoa mais importante que existe, que somos nós. Sim, exatamente. Né? E aí, quais são os problemas, né? Vamos falar os desafios, vamos tirar de problema para desafio. Um cansaço que parece que nunca acaba, a hora do sono ou é demorado, ou então a pessoa parece que literalmente foi desligada da tomada e apaga. A fadiga, acorda de manhã cansada, com aquela sensação, não acredito que já passou a noite. E aí, onde que reverbera? Existe sobrepeso, porque daí a gente está comendo talvez aqueles alimentos mais energéticos, que vai gerar mais cansaço no efeito rebote. E aí, aonde a Sol vai falar um pouquinho pra gente, como vocês, eu tenho trazido muito a minha parte aqui, hoje a gente vai ouvir aqui um pouquinho sobre a medicina chinesa. E ela, nos bastidores, eu a procuro, ela sabe disso, né? Quando aquela coisa assim, tipo, tem um horário mais recomendado para uma atividade física, porque ela é boa. Mas se a gente fizer num horário não muito legal, ela pode não ser tão benéfica quanto. E aquela alimentação nossa? Ai, olha, eu vou tomar um chá ou um excesso de café. Como que isso pode ser visto? Então, aí a Sol vai trazer. Eu sou aquela pessoa curiosa e eu tenho certeza. Eu vou falar de uma prática aqui que eu olhei, que aí a Sol vai explicar sobre os meridianos, né? Mas, por exemplo, e de uma forma bem leiga, às vezes a gente tá cansado, ou então a gente fala, ai, nossa, eu tô sem energia, dá uma balanceada, aí preciso acordar, acorda quase que instintivamente, porque o nosso corpo é sábio. E aí eu li que quando a gente faz isso, a gente está ajustando aqui o corpo, tá? O que? Liberando, né? O que está parado, porque a pausa cansa, para se movimentar. E agora eu vou deixar só contar um pouquinho aqui pra gente de como ir de um estado extremamente exaustivo para algo que traz ali imediato ou muito rápido a energia. Enquanto isso, Estela, maravilhosa, Heleninha, todo mundo chegando aqui, sejam muito bem-vindas. Quem tá aí cansado, coloca que eu, e quer ir se sentir mais com aquela força vital, estar mais animado. E coloca aqui as dúvidas, aproveita. Então vamos lá. Então você já fez uma boa introdução aí, né, dessa questão do cansaço. Então a gente. Oi, Estela, querida. É Então maravilhosa. a gente. Eu comentei, ó, mães de primeira viagem no comecinho a É gente. Estela, mãe de primeira viagem. Então, né, Paty, do que você estava trazendo, então são fases da nossa vida, né? Então, assim, o que que eu tenho percebido?
né, que as mulheres, né, que o nosso público é feminino praticamente, a gente vive num excesso de tarefas. Então, eu sei, porque eu também de vez em quando me pego nesse lugar, e eu também já estive também nesse lugar. Então, eu sei como é. Existe diferença entre cansaço e fadiga. Então, o cansaço, ele é natural do nosso corpo. Então, nós trabalhamos durante o dia, temos as nossas tarefas do dia, chega à noite, estou cansada, deito, apago, durmo. No dia seguinte, eu acordo com energia e disposição, A faço tudo que bateria, precisa né? Vai fazer, diminuindo. faço tudo que precisa fazer, à noite cansei, deito, apago, durmo no dia seguinte. Esse é o ritmo natural de nós seres humanos. Só que Deixa eu só acontece. fazer uma pausa aqui. A Louise Hay trazia nas afirmações exatamente isso, esse acolhimento. A minha energia é renovada quando me trato com amor e gentileza. Então, é permitido descansar. Antes de eu Sim, dormir, eu trazer isso. Nossa, corpo, agora você tem permissão para descansar e recarregar a minha energia. Então, já é um alinhamento aqui de pensamento. Pode continuar. então a gente, né? Então a gente acorda de manhã, né, com energia, para a gente fazer todas as demandas do que a gente precisa fazer. Deita e dorme. Isso é natural do nosso corpo. O que sai da naturalidade é eu estar fadigada. A fadiga é diferente do cansaço. Né? Então, assim, quando vai chegar umas 8h30, 9h, nosso corpo já vai dando um sinal de que é hora de a gente ir desligando nesse corpo e começar a me preparar para dormir. Só que acontece, na vida que a gente leva, a grande maioria das mulheres levam, ela fica fadigada. Então, ela acorda cansada, se arrasta no dia e chega de noite, nossa, né? Onde encosta, dorme. E aí, né, fica nesse ciclo. Mas se você está passando por um período, que nem eu vou pegar aqui a nossa colega, né, a Estela. Você passa por um período que o bebê nasceu, então você vai dormir menos. Só que você sabe que é por um período curto de tempo. Tem um período de Tem um adaptabilidade, período. né? Então, assim, tem época que a gente vai estar trabalhando mais, sei lá, você tem um projeto para entregar, que nem você falou, né? De repente você está estudando, fazendo uma pós-graduação. Então, você sabe que tem um período da sua vida que vai demandar mais energia de você, mas você sabe que ele vai terminar. Qual que é a diferença? A diferença é que hoje está todo mundo nesse ritmo e tem um detalhe que é muito importante, que as pessoas falam, colocam isso como sendo normal. Então, não é normal estar fadigado, não é normal não dormir, e não é normal, como você trouxe, né, essa questão da alimentação. Então, nós temos 3 fontes de energia para recarregar a nossa vitalidade. A primeira dela é o alimento, não necessariamente nessa hora. Então, é o alimento, a respiração e o sono. Então, a respiração é uma coisa que praticamente ninguém nem lembra que respira. É tão automático que não vai. Muito automático. E outra coisa, nessa correria do dia a dia, a gente pode observar, tá tudo no 2.0. WhatsApp no 2.0, YouTube no 2.0, a nossa respiração no 2.0, a nossa fala no 2.0. Então, nem respirar a gente está se permitindo mais, né? Então, quando eu falo respirar, é respirar com consciência e fazer meditação. Mas eu vou, né, explicar isso ao longo do que a gente for conversando. Então, a respiração mais consciente. Uma alimentação, eu até trouxe um alimento aqui que, né, eu vou explicar mais no final do que é essa frutinha, que ajuda a recarregar a nossa vitalidade e a gente dormir. Então, com relação ao sono, você deve ser mais ou menos da mesma época que eu e algumas pessoas. O que acontecia? Quando dava meia-noite, a televisão ela ficava no chiado, não tinha programação noturna, madrugada. Tanto é que tinha um programa na época, né, que tinha na Globo, que chamava o Corujão. Ele começava às 10h30 e acabava meia-noite e meia. Depois não tinha programação, gente. É verdade. Então, o que a gente tinha que fazer? A gente ia dormir. Os tempos eram outros, né? Não tinha tantas questões de sono. Então, nós temos estímulos, a hora que a gente quer, quando eu quero e como eu quero. E são sedutores, né? Eles são sedutores. Então, uma coisa que, né, que eu não faço para mim, são 2 coisas que eu não tenho no quarto. Televisão. Até quando eu casei, teve uma discussão aqui com o marido, que ele queria ir no quarto dele, solteiro tinha. Então, o nosso quarto não tem televisão. Não tem aparelho eletrônico.
Televisão é o lugar da sala. O quarto é o lugar de você deitar e recompor a sua energia. Não vou para a Aqui, cama com celular. aqui também é um desafio essa questão. Quem mais aí tem esse desafio? Não queria ter televisão em quarto. Eu não gosto Não de tem. luzinha nenhuma. Só que em alguns lados a gente vai abrindo concessões, outros não. Então, é Essa é a achar um meio questão. termo. É achar um meio termo, né? Pelo menos, já que tem, estipular. É tal hora e acabou. É. Além disso, a questão do aparelho eletrônico no quarto, não é só o que você está assistindo. Então, vamos Entendi. supor, né? Eu não ia entrar nesse caminho, mas já que ele chegou, vamos lá. Então, assim, quando você dorme, né? Então, supor que você quer dormir e seu marido está assistindo televisão. No sono, uma parte do nosso sono, quando a gente vai entrar naquele, você não está nem dormindo nem acordando, o que a gente escuta nessa maneira já meio inconsciente, nem acordado nem dormindo, você está meio lá, meio cá, o nosso inconsciente ele absorve aquilo. Então, mesmo que você não esteja assistindo aquela programação, o seu inconsciente está captando aquela informação. Tá. Segunda coisa, os aparelhos eletroeletrônicos, eles emitem, eles têm um campo eletromagnético, umas ondas que a gente não vê, como você até trouxe no início, né? Então, eles têm essas ondas que eles interferem no nosso sono, mesmo eles estando desligados. Exato. E Então, a Louise esse falava muito seria o sobre isso. ideal. Ah, Ela mas só falava nesse muito. momento eu não tenho como. Tá bom, você não tem como. Mas você pode ir com o tempo e explicando, levando consciência para outra pessoa. Se é seu marido, se é seu filho, porque isso interfere. E isso vai E deixando a só, gente os como? antigos gostavam de falar assim, né? Os antigos não, meu marido é muito desse. Ah, eu preciso disso para dormir. A gente não Cresça, precisa. cresça, né? A gente Por que coloca que, aí e por torna que que fala que verdade. precisa? Porque foi habituado. Então, Uhum. hábitos a gente consegue mudar eles. Então, assim, na minha casa nunca teve televisão no quarto. Então, já era uma coisa da minha família. Naquela época nem tinha, a gente Não não tinha nem tinha. Toda condições casa de era ter uma única televisão. TV. É isso É. mesmo. Então, mas hoje a gente tem o celular. Eu posso não ter a televisão, mas eu posso ter o celular, né? E o celular está na palma da mão. Então, na minha casa a gente não leva. Então, assim, porque o sono, para quem tem problema de insônia, dormir não é apertar um botão e apaguei. Tem um ritual, esses rituais a gente foi esquecendo. Sim. Então, assim, né, aqui na minha casa, por exemplo, determinado horário, na hora de acender as luzes, são luzes Vai amarelas, diminuindo, então, né? abajur. Então, não tem aquela luz direta nos olhos. Então, eu já vou mudando o ambiente da minha casa para o meu cérebro entender que agora não era radioativo. Então, o que acontece? Quando o sol vai embora, né, durante o dia, a gente tem essa energia da ação. A gente chama de energia Isso. yang, que eu vou lá e eu faço. Então, a hora que o sol vai embora, é a hora que a gente começa a se recolher. Mas a gente sabe que a vida não é assim. Tem gente que estuda, vai até tarde, mas que isso não seja uma coisa rotineira. Hoje tenho aula até meia-noite, hoje tenho aula até às 10, mas que isso não seja todos os dias. Como eu É, com falei, por um certeza. período de tempo. Ai, Eu vou mas eu pegar tô aqui um fazendo. gancho, Sol, que tem mães aqui também, com criança e tal. É muito importante estabelecer algumas regras e rituais e a gente também se recordar disso. Então, aqui mudou muito com a chegada do meu filho. Ele, antes das 10, a gente traz, que é horário de estar dormindo. Na verdade, 8h30, 9 horas já tem rotina. Mas quando ele era menorzinho, agora ele tá com 10 anos, mas eu lembro que ele já sabia que, tipo, por volta de 6, 7 horas é o banho. E muitas vezes ele falava assim, não quero, porque criança não quer desligar. Mas ele já sabia que era o quê? Para dormir. É A importante você estar trazendo, luzinha, porque a gente vai as aprendendo luzinhas. desde criança, É. Aqui, né? ó, pegando aqui. Mas É. é isso. E aí a gente já faz e volta para isso também. Então aqui a gente não tem rotina de ver televisão, fala, ó, isso super estimula. Então a gente está fazendo um caminho contrário e acaba sendo benéfico para a família toda. Então, aí já fala. Então, assim, o que acontece? Essas pequenas mudanças que a gente vai colocando no nosso hábito, elas mudam, porque eu era uma pessoa extremamente estressada. Não que eu não tenha momentos de estresse, mas eu não tinha momentos. Eu vivia assim. Então, eu tinha grandes problemas de insônia, eu tinha enxaqueca, acordava cansada. Por quê? Eu trabalhava, né? Eu sou de São Paulo, então eu trabalhava numa cidade aqui do lado de São Paulo, então eu tinha que pegar Trânsito. trânsito.
Então, e eu estava dormindo no fretado, tinha uma rotina exaustiva. É o que a gente fala de piloto automático, né? Aquela É, coisa que liga só que e desliga. acontece, este lugar na qual eu estava, ele me levou para um lugar muito ruim. Então eu adoeci gravemente por conta desse estilo de vida. Que a gente fala que é o estilo normal. Mas todo mundo em São Paulo é estressado? Será que todo mundo em São Paulo realmente é estressado? Eu falo São Paulo é a cidade que eu moro. Mas cidades grandes, até mesmo você aí que mora em Mogi, né, que é uma cidade média. Só que todo mundo tem que ser estressado? A gente passa por momentos de estresse, não é que a gente vai viver lá, né, meditando. Não, não é, isso não existe, gente. Ah, mentira. Até eu gostaria que fosse, mas não tem. Então, o que acontece? A gente ter escapes durante o dia que façam a gente sair desse lugar do estresse, né? Que você falou assim, essa coisa de chacoalhar o corpo, né? No final aqui da nossa live, eu vou passar 2 exercícios que é para tirar esse estresse e outro que Fica é até o para final. Fica até o final. para trazer essa energia. E senão o nosso corpo ele não aguenta. E sobre a questão que a gente tinha comentado também, né? Se estou tomando água aqui. Eu me policio para terminar lá a minha meta de água até umas 5h30, 6 horas. Claro, numa live, tá falando, já a voz já vai desgastando e tal, mas ela é super benéfica, mas se também a gente tomar em excesso além do horário, a gente vai acabar despertando à noite, porque o nosso organismo funciona. Se entra, precisa sair. O que você recomenda? Tem um horário que, tipo, Paty, o nosso organismo precisa mais de água a tal horário. Então, aqueles 2,5 litros distribui mais em tal horário. Porque a água também é a energia necessária, hidrata e tudo mais, né? O que você pode falar pra gente sobre? Não, isso aí é uma coisa que é muito bacana. Eu sempre falo em lives, né? Falo para as Traz minhas a... mentoradas, para as alunas, né? Essa questão da água. A gente é para beber líquidos, né, de E água é qualidade. água, né? Água é água, não é nada É, das suquinhos, chazinha. Água é água. então pode tomar um suco desde que ele seja natural, um chá desde que seja natural, pode ser. Mas assim, é para a gente tomar ao longo do dia. Só que assim, pela visão, né, da medicina chinesa, a gente tem, a cada 2 horas, nós temos um órgão que ele funciona a capacidade máxima dele, da função que ele tem no nosso corpo. Então, entre as 3 da tarde, às 15 horas, e até às 19, que é esse horário que a gente está, desculpa, entre as 3 da tarde, entre as 15 e as 19, 15 e 19 é horário da bexiga, e depois, na sequência, é horário do rim. Então, esses dois órgãos, eles são responsáveis por filtrar todos os líquidos do corpo. Porque a gente ingere de líquidos, através dos próprios líquidos em si, dos alimentos, nas nossas linfas, do nosso sangue. Então, é um período para a gente intensificar a quantidade de ingestão de líquidos, até às 7 horas, até às 8, mais ou menos. E por quê? No mundo ideal é aumentar a quantidade de líquidos, principalmente de água, nesse período das 3 da tarde até as 7 horas da noite. Porque os rins e a bexiga, eles filtram toda essa parte física do nosso corpo. Mas eles também filtram principalmente os nossos medos e as nossas inseguranças. Porque pela medicina chinesa, tudo alinhado, né? os órgãos, eles têm uma função emocional, além da física. Eles têm uma parte energética e uma parte emocional. Então, os rins, eles são responsáveis por filtrar os nossos medos e as nossas inseguranças. Lembra que eu falei que eu era uma pessoa estressada? Só que por trás do estresse, o que tinha? Tinha uma pessoa insegura, tinha um problema de rim. Então, para beber mais água. E quando beber água, não é para ir lá beber o copo, beber e continuar conversando. É beber em estado de presença, que isso também é uma meditação. A Sentir água... água, não é? Já aconteceu comigo nesses momentos de estresse, de falar, nossa, será que eu tomei a água ou não? De me perguntar. E aí não é só o fato de eu tomar a água em si. É tomar água em estado de presença, que isso também é uma forma de eu meditar. E é uma forma de tirar a minha mente daquele pico de estresse que eu tô. Porque aí eu volto para o momento presente do meu corpo. A água, ela é responsável, ela é um elemento da natureza que ela produz energia. A nossa energia elétrica vem de uma hidroelétrica. Através da água se mover, traz essa água. E a água, ela tem o poder de você intencionar o que você deseja para ela. Tudo que você coloca de intenção na água, tem um exemplo, um estudo
Isaru Enamoto, que é o japonês, Masaru Isso mesmo. Enamoto, que Isso. ele fez um teste com a água há muitos anos atrás. Então ele pegou 3 copos de água e 3 copos de arroz, ele falava para um copo de água: eu te amo, As você é vibrações, as importante, palavras, as falava afirmações. coisas boas. Aí ele pegou um outro copo e ele era indiferente. E pegou um outro copo e ele falava palavras negativas para aquela água. A água que ele falava coisas boas, a molécula da água não mudou. As outras que ele era indiferente ou que ele falava palavras negativas, mudou, a água apodreceu. Então, o que que isso significa? Que tudo que a gente pensa, a gente fala para nós, Nosso reverbera. corpo, quantos 70% por do nosso cento de corpo é de água? água. Então, Isso quando mesmo. você tomar água, então feche os seus olhos e intencione o que você deseja colocar para dentro do seu corpo. Amor, alegria, gratidão, abundância, dinheiro, clientes, prosperidade, Pode colocar, amigos. né, um post-it na O garrafinha, vai post-it, eu coloco vibrando. post-it na garrafa. Eu colocava post-it na garrafa, hoje não coloco Tem mais. Então, etiquetas hoje. Uhum. então hoje já faço Já fala e automático. já intenciona, né? Então hoje eu já faço isso. Antigamente eu colocava o post-it na garrafa d'água. Então, assim, é beber com intenção. Qual a intenção minha para aquele dia? O que eu preciso? Ter clareza, solucionar um problema, ter foco? Cada um vai achar. Né? Mais E vitalidade, né? Essa água que é curativa, eu uso muito no sentido de cura mesmo, sabe? Nossa, às vezes a gente tá com aquela enxaqueca, tá numa TPM, tá num momento que não tá tão bacana, é intencionar mesmo. Nossa, essa isso, água que trazer eu energia, Uhum. vitalidade, tudo isso, né? Então, ela vai, e aí quando a gente não bebe água, nosso corpo fica seco. E aí a gente vai ficando irritada, a gente fica irritada porque a irritação, ela é um sentimento que ele é um sentimento que move, ele é um sentimento rápido, então ele é um sentimento que ele acelera. Então, para eu acalmar esses sentimentos que são mais quentes, que a gente chama, né? Que faz a gente ficar mais acelerada, irritabilidade, a impaciência, o estresse, por exemplo, a água é como se estivesse apagando esse fogo meu interno, E sabe qual que é acalmando. o caminho errado que muitas vezes a gente faz? Quando a gente está mais irritada, está mais nervosa, o gatilho que vem é de comer. E eu sempre, até em algumas lives, eu vi que você também falou, eu também falei com uma Nutri, se você sente fome, primeiro tome água. Porque muitas vezes é essa água que vai hidratar, que vai te acalmar. Então, também E, atenta às dores, né? Já aconteceu assim, ai, tô com uma dorzinha de cabeça. Antes de fazer alguma coisa, toma uma água. A gente não passa aquela situação de nervoso, estresse. O que que a pessoa fazia? Antigamente dava água com açúcar, né? Mas eu falo, não, toma só água, que a gente não precisa do açúcar. É a água, é o hidratar. E aí a gente vai exatamente. lá e ao invés de cuidar e hidratar, vai lá e come. E come, come. E aí já gera outro problema, né? O peso, É. sobrepeso. Pois Então, é. E aí, só para encerrar essa questão da água, então, quando a gente beber água, intencionar. E quando a gente for ao banheiro, lá, a gente vai fazer o nosso xixi, quanto mais claro for a urina, menos toxinas eu tenho no meu corpo, tanto física quanto emocionais. Então, quando dá a descarga, ela fiz o meu xixi da descarga, intenciona que, né, essa outra água que está ali no vaso, que ela também leve embora seus medos, suas inseguranças, suas incertezas, né, as suas dúvidas. Também é mais um ritual que me tira de novo do piloto automático, me volta para o momento presente. Mas é só um xixi não, não é só. É você tirando do seu corpo o que você não quer mais. Então, essas coisas a gente vai colocando na nossa vida, e isso também são momentos meditativos. Então, meditar não é só sentar, fechar os olhos. Meditar é você estar em estado de presença, fazendo algo. Eu estou bebendo observando o água, que está acontecendo, né? eu estou bebendo água, mas eu não estou bebendo água aqui pensando que eu vou comer depois que sair daqui, no banho que eu tenho que tomar, no meu dia de amanhã, não. Eu estou em estado de presença. Então, isso também faz a gente ter mais energia e vitalidade. Porque o estresse, o que acontece? Quando eu fico muito estressada, a gente tem uma bateria no nosso corpo, que é como a bateria do celular. A gente vai usando, acabou a bateria do celular, a gente vai lá e a gente vai lá e conecta na tomada. Essa bateria que a gente tem, que a gente usa todo dia um pouquinho, um dia vai acabar e a gente vai morrer. Essa bateria, ela está justamente nos nossos rins. Ah, Ou seja, quanto mais água eu tomo, mais eu fortaleço os rins. Mais os rins fortes, mais energia eu tenho.
E aí, quanto mais forte, e a água ela é limpeza, mas esse meu rim vai estar mais limpo. Olha só a Elia contribuindo aqui, também falando isso. Quando ela está com uma dor de cabeça, a primeira coisa que ela faz é beber água. Normalmente é falta de água. Então ali já vai purificando, porque também a gente está com dor de cabeça, excesso de pensamento, está cansada, está trabalhando muita coisa e de repente é o quê? É esse momento da água que fala, ai, água limpa, água purifica. E acaba para mim também sendo uma crença boa também, né? Uma É afirmação uma boa, positiva. é isso, é um pensamento bom que a gente tem. Então, depois que eu descobri essas coisas, aí a gente vai tirando esses hábitos e vai colocando esses hábitos novos. Beber água, todo mundo bebe. Então, qualquer coisa, coloca um lembrete no seu celular, 3 horas da tarde. Ah, eu vi lá na live da Patrícia, a Sol falou que era para tomar água nesse período. E você Entre vai três, voltando intencionando aqui, ó. Entre 15 horas e 19, estourando 20 horas, isso. hora do rim, é um momento propício para tomar bastante água, que é a hora que ele vai trabalhar bastante, para depois fazer a purificação, certo? É isso mesmo. Isso aí. É isso aí, tá Então, certinho, né? e aí a gente falou sobre a importância da presença, sobre a importância desses momentos de calmaria, de respirar e trazer a presença, porque o meditar não é só sentar, eu medito contemplando algo, eu medito pondo presença, Exatamente. tomando uma xícara de chá, de café, e é isso que vai fazer o quê? O efeito contrário daquele momento pesado de fadiga. O Ó, o pessoal tá horário, pedindo para Dani, repetir, ó. O horário, gente, é das isso, 15 às 19. Tá? isso. Escreve aí. Das 15 A Aline já colocou, só que ela às colocou, pode 19. tomar os 2 litros. Eu acho que o ideal, Aline, é a gente fazendo aqueles 2 litros ao longo do dia, mas, por exemplo, concentrar a maior parte ali, mas não é para tomar os 2 litros de uma vez. Então, tipo, a gente Não, já não, toma, então, é assim. já vai hidratando, vai Então, tomando, mas a maior parte concentra nesse horário, não é isso? então, vou voltar aqui. Então, é para tomar água o dia inteiro. E a água para a gente tomar antes de a gente sentir sede. Então, acordou, tem vontade de tomar água, toma. Nesse período da tarde, você intensifica a quantidade de água que você vai tomar. Então, no período da tarde, sei lá, se eu tomo 2 litros, eu vou tomando enquanto eu tenho sede, enquanto eu tenho vontade. No período da tarde, se eu tomo 2 copos, eu posso começar a colocar 3, 4. Uhum. Então, eu intensifico mais. Então, é para beber líquidos o dia todo. Isso mesmo. E cada E a, pessoa, isso aqui é papo da nutricionista, que é o seu quilo vezes 0,35. No meu caso, então, eu sei que a minha conta é 2.300, mas o que a nutricionista falou para mim nesse período de alimentação, de inflamação que eu estou trabalhando? Ela falou, Paty, é 2.300 para cima. Então, se você conseguir 2,5 litros, 2.700, melhor. E aí eu observei que hoje foi 4 horas da tarde eu já tinha batido meus 2 litros. E esse a mais que eu posso tomar, agora eu vou intensificar. Vou tomar mais um meio litro, um eu pouquinho acho mais, que é assim, né, Paty? Acho distribuindo. que cada organismo, o nosso corpo, ele pede. Nosso Pede. corpo. Então, tem períodos, por exemplo, assim, né? No inverno, a gente tem a tendência a tomar menos água, porque tá frio, Isso. então a gente não toma. E é justamente o contrário. Tem Tem que que tomar tomar. mais. Então, no verão, a gente ingere mais. Então, tem períodos, né? A mulher, como é cíclica, também tem essa questão da fase do ciclo menstrual. Então, de repente, no período pré-menstrual, como ela tem mais, ela fica mais agitada, então ela pode ser que ela sinta mais sede. Então, é mais ou menos cada um vai sentir, tá? Só para intensificar a quantidade que você for tomar nesse período aqui, que a Aline já até fixou a Eu mensagem aqui. coloquei Obrigada, aqui pra Aline. gente isso. É, Obrigada. E aí, o que a gente vai falar? Tô com falta de foco, eu tô cansada, estou sentindo mais uma preguiça. E foi bem legal. Para quem chegou depois, vai ficar salva a Estela, super certa, mãe que tá ali organizando rotina com a filha, falou: meninas, vou sair, mas vai ficar gravada. Vai ficar gravada. Então, observa assim: se você tá mais irritada, significa que o seu corpo pode estar também mais desidratado. Você hidrata, mas observa, porque o seu corpo é inteligente, ele também vai te sinalizar, opa, é o horário da minha alimentação. Quanto mais regrada você for com seus horários, meu horário de café, meu horário de almoço, meu horário de janta, vai ajudar. E a gente vai entrar um pouquinho agora, né? Já temos aí um pouquinho, antes da gente fazer alguns exercícios aqui, mas eu quero ainda que a Sol traga pra gente horários mais propícios que o nosso corpo, como ela falou, as emoções estão alinhadas aqui com os nossos órgãos também, e aí tem um horário mais direcionado, por exemplo,
eu não gosto de ir para atividade física à noite. Por muito tempo na vida, era o horário que eu podia e ia. Mas eu sei que tem uns horários que são mais propícios. Da mesma forma, os tipos de alimento que a gente às vezes deixa para comer coisas mais pesadas, pensando que precisa de mais energia e a gente está fazendo tudo errado, né? E tem um ditado que fala, né? Como que é? Café da manhã de um rei, almoço do príncipe e jantar de um mendigo. Que eu acredito que é para justamente alinhar com o nosso organismo, não tem isso também? Tem, o horário da gente comer mais, se alimentar mais, é realmente na manhã, por dois motivos. Primeiro, que a gente ficou muito tempo sem comer, uma média aí de 8, 10 horas. E as E pessoas se, falam assim, de manhã eu não tenho fome, eu não como, eu fico em jejum. enfim, aí agora eu vou explicar, talvez as pessoas vão entender o motivo. E aí, a partir das 7 da manhã, né, que é quando entra de novo, né, os horários dos órgãos, que a cada 2 horas tem um órgão de capacidade máxima, então na parte da manhã é o estômago e o baço. Então, das 9, depois das 9 às 11. Então, das 7 da manhã até às 11 é horário de a gente comer mais. Tá. Intensificar o nosso café da manhã. E, de preferência, o almoço não ser depois das 13, né? Da 1 da tarde. De preferência, ser até mais ou menos uma meio-dia e meia, no máximo 1 hora. Para o nosso corpo, o quê? Ele conseguir absorver melhor os nutrientes dos alimentos. Tá. Não se deixar para comer para o almoço 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, então o seu corpo ele vai ter mais dificuldade de absorver os nutrientes. Então, Aí eu na adoro parte. essa parte de autoconhecimento, assim, adoro. Vamos anotando aí, ó, horário melhor para almoçar. Quantas vezes na minha correria do dia a dia eu ia comer 2 horas e meia da tarde? Então, depois que eu tive acesso a esse conhecimento, então eu sempre tomei café da manhã cedo, já ouvia muito meu corpo, nunca gostei de almoçar tarde, e agora eu procuro almoçar no máximo até meio-dia e meia, então eu consegui fazer alterações na minha rotina para esse horário de almoço não ser muito tarde. É claro, salvo umas vezes, de repente você sai, final de semana, tá Tá tudo num bem. evento, num casamento, no aniversário, né? Não tem problema. E aí tem a questão que você trouxe também do horário da atividade física. A gente pode fazer atividade física que o nosso corpo precisa. À noite não é recomendável, por quê? Porque aí eu estimulo a adrenalina do meu corpo e eu posso, então, ficar mais agitada, demorar mais tempo para dormir e isso acabar interferindo na qualidade do meu sono. Ah, mas eu não tenho outra hora para fazer. Então faça, mas faça uma atividade que não seja tão intensa. Tá. O horário ideal mesmo para fazer atividade física é na parte da manhã. Nesse período que eu falei, né? Porque o baço também ele é responsável pelo tônus do nosso corpo. Né? Esse tônus que a gente tem é ele. Então, se de manhã eu faço atividade física, eu ajudo o órgão ainda a tonificar mais, ainda, trazer mais tônus pro meu músculo. Legal. A Tami colocou aqui que de noite a gente está mais cansado e para, que é a hora que consegue tranquilizar e comer. E tá tudo bem, porque a gente vai jantar, mas aí a Sol vai sugerir aqui duas coisas, provavelmente, que é o que eu já venho adaptando. É não deixar a parte mais pesada, é o horário que a gente vai fazer uma alimentação mais leve. E se a gente comer bem na hora do almoço, e se a gente fizer um lanche intermediário, que é o que normalmente eles orientam, ou fazer uma alimentação que ela vai sendo gradativa, no final do dia, ela nutre a gente. Por isso que no outro dia a gente ficou com um espaço maior, a gente não sobrecarregou o nosso organismo de trabalhar tanto. Tanto que, assim, existem as evidências de quando a pessoa tem infartos ou passam mal, normalmente é noite e madrugada, não é só? Provavelmente porque a gente está com o organismo está super sobrecarregado, provavelmente de estar trabalhando muito para digestão e etc. Tem muitos estudos que mostram sobre isso, não? Essa parte desses horários de infarto aí, essa parte, né, eu posso pesquisar e depois trazer melhor para vocês aqui. Mas a questão o jantar, o ideal seria até no máximo às 19, 19h30. Né, para o seu corpo ter tempo de você fazer aquela digestão daquele alimento e isso não interferir na qualidade do seu sono. Então, Tá. aconteceu E a comigo gente uma está coisa falando semana sobre passada. ter mais energia e no final do dia a bateria mais baixinha para que eu não atrapalhe, não sobrecarregue para
acabar passando mal à noite, ter insônia e dificuldade de dormir, etc. Por Isso, ter comido muito. exatamente. Então, semana passada eu fui num evento, acabei comendo muito tarde, era o que tinha lá pra gente comer, e assim, aí no dia seguinte eu acordei, sabe aquela com ressaca? Mas eu não bebi nada de álcool. E assim, por quê? Porque o meu corpo ele teve dificuldade de fazer a digestão daquele alimento que eu tinha comido. E não era nada muito, mas como eu já não como muito pesado à noite, então quando eu como um pouquinho a mais, o meu corpo ele já dá uns. Olha, você está passando aqui do, Eu do vou contar limite. uma coisa aqui. Eu tô com um quase pré-adolescente e o menino tá comendo, viu? Tá numa fase de querer comer. E nós fomos, né, na quarta, acho, na quarta-feira, comer fora. E aí ele pegou, comeu parte da minha comida, parte do meu marido, e a que sobrou, não sei o que. Gente, a gente chegou em casa, ele não conseguia, ele tinha literalmente dor na barriga. Levou 2 horas, 2 horas e meia. Aí a gente entrou com chazinho de boldo, olhinho digestivo, esses olhinhos que a gente tem aí, esses blends. Foi muito desafiador, sem brincadeira. Eu falei que eu boto ele para dormir entre 8h30, 9 e pouquinho. Era 11h30 da noite e ele lá sofrendo para conseguir dormir. Foi uma coisa bem pontual. A gente conversou muito sobre, porque juntou ingerir líquido e ingerir bastante coisa e comida que foi um pouquinho mais pesada. Então, o que você trouxe foi para ele um aprendizado, né? Porque a gente está ali, olha, não estou te regulando comida, mas vamos mais devagar, comer mais devagar também, essa questão da pressa de comer e os exageros. Então, eu observei isso. E quantas vezes a gente não faz isso com a gente mesmo, né? Então, comer de preferência longe de celular, da televisão, comer, né, em estado de presença, que também é uma forma de meditar. Isso também contribui para a gente fazer uma digestão melhor, né, e ter uma boa qualidade de sono, né, Patrícia? Porque senão ficar comendo muito pesado à noite, realmente ficar com ressaca no dia seguinte. Aí eu acordo cansada, não consigo produzir. E aí, como você trouxe, então, eu preciso de energia rápida. Aí eu como a primeira coisa que aparece, começo a consumir muito café. E aí, o que acontece? Eu fico muito acelerada, não dá tempo do corpo fazer a faxina que ele precisa fazer no nosso corpo. E a gente precisa, falando dos horários, o horário ideal para a gente ir dormir é até no máximo às 23 horas. Máximo, né? Idealmente antes das 22, mas estourando no máximo 23. 23. Aí o que acontece? Quando chega 1 hora da manhã, na umas 3 horas, é a hora do nosso corpo fazer uma faxina de tudo que a gente viveu no dia anterior. Tanto o que a gente consumiu, né, da nossa digestão, da parte física, quanto tudo que foi vivido emocionalmente na nossa mente. Então é hora de fazer a faxina. Então, essa hora é hora de eu estar com os olhos fechados e dormindo para o corpo fazer a faxina. Lá, fazer a faxina, catar a vassoura, fazer E quantas vezes a esfregar. pessoa tá na internet, tá lá girando página lá na rede social, deu 1 hora, 2 horas, 3 horas no Netflix. Então, Coitado é do hora de povo. fazer então, é hora de a gente fazer a faxinona lá do corpo. O que acontece? Quando ele faz a faxina nesse horário, no dia seguinte eu acordo com energia e disposição. Então, se nesse período da 1 da manhã, né, vou puxar um pouquinho até antes, né? Meia-noite até esse horário, 2 horas da manhã, se eu estou acordada, o que que acontece? É a mesma coisa que um dia eu vou fazer uma faxina aqui em casa e eu convido as pessoas para virem aqui em casa. Como é que eu Atrapalha. vou limpar a casa se tem gente circulando e sujando? Não limpa. Então, o que acontece? Eu fiz muito esforço para limpar e quando eu olho para trás, nossa, mas a casa ficou toda suja, não parece. Por quê? Porque tem gente circulando. Então, esse período não é para estar nada. Ai, só, mas eu tenho insônia nesse período. É Isso só, eu ia demonstra falar, mais. muitas vezes a gente acorda naqueles horários da faxina, 2, 3 horas, e aí meu ponto de vista é, não é que foi uma coisa do nada, e se continua repetindo, provavelmente vai ter que organizar as outras coisas que não estão sendo feitas, porque o corpo só está sinalizando, tem algo que não está certo aqui. Aí, de repente, vai ajustando o horário que deitou, vai ajustando se está tomando água, se está se alimentando, como que está a parte mental, porque daí uma coisa vai ajustando, é efeito dominó. Ajusta as outras também, não é isso? Então, deixa eu voltar só um pouquinho. Então, nesse período, é hora da gente estar com os olhos fechados para a gente fazer a faxina. E aí, o que acontece? Se essa faxina, essa limpeza é feita nesse período, no dia seguinte eu acordo, eu tenho energia, tenho disposição. Se eu tenho o hábito de estar acordando muito nesse período, então significa que tem algo no meu corpo que está em desarmonia. Provavelmente são pessoas que estão vivendo muito irritadas,
estão muito estressadas, estão com impaciência, então tem dificuldade de ter foco. Então isso já demonstra que tem uma desarmonia no meu corpo. E como que a gente pode fazer isso? Então agora eu vou começar a passar a parte prática, né? Então Vamos já lá, passei para a gente depois fazer um exercíciozinho final, porque vai ter que ter segunda live, né? Tem muito assunto aí pela frente. Tem. Então, uma coisa que mudou muito a minha vida, Paty, que é uma coisa muito simples, que traz energia, traz disposição, faz a gente dormir melhor. E além de tudo, né, restabelece a saúde, né, de uma forma geral no corpo, que é antes de você dormir, você fazer Ouro. uma massagem na sola dos seus pés. Uau, ouro. Massagem na sola dos pés. É isso. Aí tem, porque assim, na Vou sola dos fazer hoje. pés, então vamos Eu? supor que aqui vamos supor que aqui que é a sola dos pés. A gente tem vários pontos na sola dos pés que se referem aos nossos órgãos. E os órgãos se referem às nossas emoções. Não precisa saber onde que é, nada. Você só vai lá com o seu polegar e vai fazendo massagem. Sabe? Pega Sentir, nos de dedos, repente. tudo. Pega É, nos dedos, é tudo. intuitivo, Paty. Ah, Eu não preciso bacana. nem ficar ensinando, sabe? É intuitivo. Faz na cabeça, sabe, nos dedos dos pés e vai fazendo. Porque tem pontos na sola dos pés que eles são referentes É a um gente dormir carinho, melhor. né? Um É um carinho, né? carinho. Então você já está dizendo para o seu corpo que você é importante. Você está dizendo para Deus, para o universo, que é mais disso que você quer, que você está olhando para você. E mais desses momentos vão aparecendo para você se cuidar. Já Então, amei essa dica de ouro, já amei. e assim, não é para ficar fazendo massagem, assistindo televisão, não. É para você, Não, é não. mais um momento seu, um estado de presença. Terminou o banho, se puder fazer lá no banheiro, ó, que você terminou o seu banho da noite, Enxugando, já finalizando mesmo esse ritual. já é um ritual. Eu gosto de fazer essa massagem quando eu já estou lá na cama. Já deitei, não vou colocar mais meu pé no chão, já escovei dente, fiz o meu último xixi. E aí você fica ali, você começa a perceber que tem pontos na sola dos seus pés que tá mais dolorido. E você fica mais tempo ali. E olha, eu vou falar uma coisa para você, Paty, para você, para todo mundo que tá aqui. Eu não consigo mais ir para a cama e deitar antes de fazer a massagem dos pés. Eu posso estar cansada, aquele dia mais exaustivo, e é nesse dia que você mais vai precisar fazer uma massagem nos seus pés. Amei. Eu vou falar uma prática aqui, então eu vou adotar, tá? Porque eu adorei. E amanhã depois eu vou vir aqui contar para vocês. Antes de dormir tudo, eu gosto de fazer meus 5 minutinhos da consciência da gratidão mesmo. Então, aqui em casa a gente tem um ritual de fazer oração, agradecer o dia, a nossa gratidão e tal. Então, é aquele momento que já sentada mesmo na cama, sentadinha mesmo, do jeito que tá, faz. E aí eu vou agora acrescentar esses toques. Então, para quem chegou depois, saiu um monte de coraçãozinhos aqui. Boa noite, Di, boa noite, Vilmara. Então, ela trouxe uma dica que a Sol, né, minha companheira aqui, terapeuta integrativa, a gente falou bastante, vai ficar gravada aqui, o papo tá quase chegando ao fim, a gente já tá na finaleira, trazendo aqui, que a gente trouxe aqui o desafio, a rota, né, e a gente tá aqui na solução. Então, na planta dos pés, não precisa de fazer nada elaborado, intuitivamente, faça massagens com as pontas dos dedos em toda a planta dos pés. Isso vai promover o quê? Um relaxamento para que você possa dormir Isso. melhor, né? Para que você possa recarregar a sua energia enquanto dorme para no outro dia acordar mais disposta. Por quê? A gente não precisa saber o porquê, mas o pé representa aqui todos os órgãos, né, necessários aqui. E conforme a gente está estimulando aqui, a gente está ajudando ele a trabalhar melhor. Falei certo? Então, na verdade, né, o ideal seria com o polegar, né? Então, eu vou fazendo massagem, né, como se fosse a sola dos pés, porque o polegar você tem mais firmeza, né? Os dedos você não tem muita firmeza. Então, se você Então, pega o polegar. polegar, ó, você faz mais com mais firmeza. Não é para só fazer uma coceguinha, é para fazer, sentir firme mesmo. Que aí ela tem, né? Então, você segura os pés assim com a mão, né, os outros 4 dedos, e o polegar você vai massageando a sola dos seus pés. E isso é uma prática que é milenar. Ela tem o mesmo efeito no escaldapés. Como escaldapés, você precisa de mais tempo, de uma bacia. 1 minuto em cada pé já é o suficiente. E você fica lá sentindo, é tão gostoso. Você faz.
né? Então já vai trazer energia, traz vitalidade, né? Se dorme melhor. E isso vai restaurar o seu corpo. E também nesses momentos você está conectada com você, como você trouxe, né, Paty? Sabe, se sentindo grata por tudo que você viveu, né? Quando você foi para o seu trabalho, levou seu filho na escola, você foi para você voltou em segurança. Sua família saiu de casa e voltou em segurança. Então essas coisas a gente esquece de agradecer. Aí saí, fui até a esquina, que nem eu passei com o meu cachorro 3 vezes por dia. Fui até a esquina, passei com o caramelo, voltei, fui e voltei em segurança. Então, essas coisas que a gente acaba esquecendo. Graças a Deus, eu tenho o pé. E o pé tem uma outra coisa aqui que é importante falar. O pé, ele é o órgão que ele nos leva para a vida. Sem pé, a gente precisa andar. A vida precisa, a vida Vai precisa à caminhar. frente, né? É. Avante. Então, não é o pé que faz a gente caminhar? Junto com a perna, né? Eu tenho os pés para caminhar na vida. Então, quando eu faço massagem na sola dos meus pés, eu também fortaleço a minha confiança. A confiança de dar um passo a mais na vida para o dia seguinte, rumo aos meus objetivos. Então, não é só uma massagem nos pés. É muito além disso. E deixa eu pegar o gancho aqui. O que drena muito a nossa energia é exatamente o contrário. Quando eu estou me criticando demais, quando me falta essa confiança, quando eu estou julgando. Então, assim, logo de manhã, pensa bem, se a gente vamos colocar esse ritual, a Letícia amou eu também. Então, a gente está ali cansada. Mal dormiu essa noite, pensando no dia seguinte, e aí a gente já está o quê? Vibrando o quê? Aquela água que eu tomei intencionando, eu estou falando o quê? Que está tudo muito difícil, que está muito desafiador. Então, pelo olhar aqui, né, do que eu trabalho muito, o que a gente está pensando, o que a gente está falando, a gente está vivenciando tudo isso e trazendo para o nosso corpo. E até o dia de hoje, vamos marcar aqui, 25 de agosto, estou sentindo que a minha energia falta, tá? E teve gente que falou para mim, Tati, estou precisando dessa live. Não, todos nós, você vê, sempre tem algo novo para aprender. E de repente eu coloco uma prática simples, porque eu gosto da questão do escalda-pés, mas, por exemplo, meu marido detesta, porque dá muito calor nele, ele não gosta disso. Então, de repente, Então, olha, faz a massagem na sola dos pés. E pronto, aí, já. Paty, para fechar aqui também, você fala, uma outra coisa, a gente colocou o sono, né? A ritual para dormir, mas de manhã também é importante ter pequenos rituais. Não é acordar e já olhar no celular. Eu vou pegar no meu celular depois de 1 hora e meia depois. Então, eu levanto. Quando eu acordo, né, antes de abrir meus olhos, já faço uma meditação, faço as minhas orações, meu agradecimento por mais um dia, como pode melhorar, como eu posso ser melhor hoje do que eu fui ontem. E eu vou trazendo frases para mim, né? E o importante aqui, né, essa questão da água, da intenção, colocar as mãos no coração, o que eu intenciono para o meu dia hoje? Espera aí que a gente vai fazer isso já já. A gente vai fazer essa prática bem rapidinho aqui para concluir. Então eu Legal. não vou dar spoiler. Então, assim, mas de manhã é importante, quando acorda, você ter essa conexão com algo maior que você acredita. Espiritualidade. Eu não tô falando de religião, Não. né? Eu não tenho uma religião definida. Mas é de manhã acordar que você sabe que tem algo maior que você pode soltar e confiar. Eu vou caminhar na vida, eu tô fazendo a minha parte, eu sei que tem algo maior confiando. É Sem isso. esse pilar, não tem vitalidade. Esse é o primeiro pilar para a gente ter energia e disposição. Porque se eu não confio que tem algo lá em cima maior que está comigo, eu vou ficar no fazendo, sem soltar e confiar. Quando a gente está no controle, que a gente quer tomar as rédeas, só eu tem que ser tudo do meu jeito, da hora que eu quero, e isso gasta a nossa energia vital. Muito. Então, de manhã que você acorda, você já faz uma conexão com algo maior, você vai soltar o controle e você vai ver que as coisas vão começar a fluir e você vai gastar energia no que realmente é importante para você. Perfeito. Nosso horário foi avançando aqui, mas antes de fazer essa prática aqui, e a gente nem combinou, tá? Eu vou fazer uma prática aqui para a gente realmente fazer
essa intenção, que a gente está falando muito sobre intencionar, sobre trazer, sobre respirar, devolver o que não é nosso, porque muitas preocupações, muitas coisas nem são nossas e a gente está aqui, né, orbitando entre a gente. Então, quando a Sol falou, verdade, eu pego um noticiário, eu abri o olho, aqui eu sempre falo isso em casa, meu marido estava assistindo, não sei se ele continua, mas aí, ó, em live aqui, publicamente, pô, a gente liga a TV e vê que está acontecendo um incêndio em tal lugar, problema Trânsito, governamental, assalto. trânsito, assalto. E aí você já começa a pegar problemas que não são seus naquele momento. Eu abro o celular e começo a ver a temperatura disso, e várias coisas que não vão interferir direto em você. E aquela frase que é maravilhosa, tudo que preciso saber chega até mim. O que eu posso de verdade que é meu. Então, quando eu já não me conecto com isso, já boa parte da nossa energia que a gente descansou tanto nem vai ser drenada ali. Deixa para. Exatamente. E aí eu quero falar, a Sol, ela tem, além dos atendimentos com as mentorandas, ela tem grupos, ela vai falar aqui, vai aproveitar para fazer o convite. E depois eu vou fazer um convite e a gente vai fazer a prática, bem rapidinho, não vai demorar nada. Pode falar, Nossa, Sol. deixar, né, tem muito mais coisa para trazer. Mas Só a antes da gente gente. conversa de novo, hein? Acho que vale a pena marcar mais uma parte 2 aqui. Se quem quiser, marca Eu eu. trouxe só essa frutinha aqui, que é uma fruta, só para a gente encerrar aqui, Paty, que é uma fruta que chama-se tâmara chinesa, não é a tâmara Uau, turca. Ela é nunca uma ouvi fruta falar. que ela traz energia e disposição, 2 por dia é suficiente, uma de manhã e uma à noite. Então, Encontra além em dela. onde? Em mercearias, tem lugares específicos que eu nunca prestei atenção nela. Mas ó, vou colocar aqui tâmara, é a chinesa. Vou escrever aqui, né? E colocar entre aspas como que as pessoas acham, né? Ah, bom. Casal. Energia na hora, vou comer uma tâmara chinesa, é isso? Então, achem empórios de orientais. Eu que moro aqui em São Paulo é fácil achar, né? A gente vai na Liberdade, a gente acha. Tem um empório que eu sei que ele entrega. Quer ver? Eu faço propaganda e não ganho nada, gente, mas eu sei que ela é verdadeira. Chama-se Sim Sim. Sim, é a palavra Sim Sim. É simsim.com.br. Lá Tá tem. Então, bom, um pacotão legal. grande assim, que dura uns 2 meses, custa acho que R$ 20. Então, é um Nossa, valor bem é tão acessível. E ela acessível. parece, ela tem gosto de uva passa. É uma fruta, Uma né? frutinha É, seca. é fruta seca, né? Porque ela vem lá da China, então tem que ser seca. Aí aqui dentro tem uma semente e a gente come Uma por dia, duas por dia, ou tem um duas. horário? Duas por dia. E aí a gente já toma e já aciona e traz uma energia assim. De É isso? manhã para trazer energia e um pouquinho até umas 7 horas, assim, que ela acalma a mente, diminui a ansiedade. Tá bom? Gente, então, ó, duas dicas de ouro aqui. E confesso, eu sou uma super curiosa e essas duas eu não sabia. Então, Hum. agradeço imensamente a Sol pela contribuição. E como eu falei para vocês, eu sou essa pessoa que também busca ferramentas técnicas no dia a dia para melhorar a energia. Então, trouxe aqui duas. E Sol, né? O arroba Sol Medeiros Oficial. Isso. Você está com Arroba alguma só. turma de mentoria? O que você tem aí no momento, Sol? Eu tenho uma turma de mentoria, tenho mentorias individuais, que trabalham todas essas questões aqui que a gente trouxe, né? Vou mais a fundo de como que realmente, né, eu consigo acessar a minha força, ter mais essa confiança, porque às vezes a gente fica pensando, ai meu Deus, né? Será que isso é para mim? Às vezes a gente duvida da nossa capacidade. Eu Isso também ainda mesmo. duvido, mas hoje eu consigo sair desse lugar com mais rapidez. Então, trazer Os esse desafios resgate da. acontecem pra gente Os também. A gente desafios não acontecem, a gente é ser humano, não é porque a gente é terapeuta que a gente está imune. tem nada. Então, resgatar essa força. Então, tenho a mentoria individual, eu tenho ela em grupo, eu tenho também agora um podcast, que é para resgatar essa força da mulher também, que chama podcast, Pode Contar, você dando a sua história. Se alguém quiser contar a sua história e deixar, né, o seu relato, entender o quanto de força a gente tem na nossa história, que às vezes a gente esquece que tem força na nossa história. Então, esses são os meus projetos. No arroba Sol Medeiros Oficial encontra tudo isso. E tiver dúvida, pode mandar uma mensagem para mim também no direct. Manda pergunta. A gente vai deixar salvo em colaboração aqui, então vai estar tanto lá salvo na página da Sol quanto na minha. Vocês colocando perguntas, ou então coloca ali pra gente, porque pode colocar aqui, porque tá valendo a pena, porque valeu a pena, se vocês querem mais esse tema.
Para quem é da audiência da Sol, é um prazer estar aqui também servindo. A gente separou aqui um horarinho da nossa janta, do nosso dia a dia. A Sol, assim como eu, também contribui bastante de formas gratuitas, com conteúdo também, tanto no Insta quanto na rede vizinha, né, no YouTube. Mas sim, faz parte para a gente contribuir e crescermos juntos, que nós queremos, né? O meu ponto aqui, a minha promessa é te ajudar a se libertar das suas dores físicas e emocionais através da mudança do pensamento. E isso envolve toda essa parte integrativa, porque nós temos o corpo físico, nós temos as nossas emoções, como a Sol tanto trouxe aqui, né? A questão das emoções, a questão aqui dos nossos pensamentos, a parte mental e a parte energética. Então, é todo uma parte. O que eu também trago? Os atendimentos individuais. Ainda não estou com nenhuma turma em grupo, mas eu quero sim, ainda esse ano, né, Aline? Vamos lá montar nosso grupo, a nossa mentoria de volta para mim, essa mulher que volta para si, para essas coisas que são simples e que precisam ser resgatadas. Eu gosto de técnicas simples, o método da Louise Hay para mim é o que mais conversa, porque ela, como ela fala, parece ser tão simples e e dizer que todos os dias nós estamos fazendo uma live, 7h45, fazendo a leitura do livro Mulheres Poderosas, e a gente está passando por várias áreas da vida, claro, né? O carro-chefe aqui é a Louise Hay. Qual que é o compromisso? A gente ler um livro juntas, porque às vezes uma leitura que a gente deixa de fazer tem a grande terapia aqui que a gente tanto precisa. Então, meu @ Paty Santos Terapeuta. E falando em Louise, aqui eu vou trazer um exercício bem simples, que de repente pode ser a intenção de manhã, quando acorda, pode ser à noite, ou se no dia, bate aqui, meus clientes batem muito essa questão, assim como eu também, de buscar acalmar, desacelerar, a tal da ansiedade. Então, como a Sol colocou ali, às vezes aquela irritabilidade, aquela coisa de querer fazer tudo, a falta de presença, a falta de confiar no fluxo da vida, que não, tá tudo certo, eu tô fazendo a minha parte e a vida vai continuar contribuindo comigo. Então, o exercício é o seguinte: põe a mão no coração, né? Aqui, ó, nossas emoções e sentimentos. Respira, é um momento de respirar, solta o ar. E aí, enquanto você está trazendo essa respiração, vamos colocar nome. O que está drenando a minha energia? Então, vou trazer algumas questões aqui. Será que o que está drenando a minha energia é essa transição que eu tanto almejo e eu estou aqui no vai, vai me dar muito trabalho? Ou eu já estou fazendo ela e está indo porque eu estou me cansando mais? Será que o que está drenando a minha energia, final de mês está chegando e as contas batendo aqui, eu preocupada se vou dar conta? Será que está drenando a minha energia? Que eu venho ainda de um período de inverno, a gente acabou nem entrando nessa questão, mas no inverno acaba que eu fico um pouco mais cansada, acaba que eu não fiz tantas coisas como em outros momentos eu faço, eu estou mais recolhida. O que está drenando a minha energia? As discussões em casa, as coisas que não estão acontecendo como eu gostaria. Então começa a colocar nome nas pessoas, nas tarefas. E aí é o momento da gente visualizar. Imagina que você está devolvendo o que não é seu. Então, eu estou soltando um peso nesse momento. Eu vou soltar esse meu medo de que não daria conta. Eu vou soltar meu medo que o vestibular que está chegando, será que eu não vou passar? Não, eu me preparei. Eu vou soltar essa autocobrança que eu tô tanto em mim, que eu tenho que fazer, que eu tenho que ir. Então, bem rapidinho eu tô direcionando assim, mas é algo bem simples. Eu vou soltar esse peso aqui e repete comigo. Eu libero o que não me pertence e fico apenas com a minha energia. Apenas com a minha energia. Mais uma vez, eu me liberto de tudo que não me pertence e fico apenas com a minha energia. E como a gente está trazendo aqui a energia vital, a gente respira, escolhendo nos nutrir com amor, com alegria, com paz. E vamos vibrar harmonia e vitalidade. E aí, para ativar, vamos dar mais uma batidinha aqui, ó, no nosso timo, aqui nessa parte aqui, o nosso chakra cardíaco.
dar uma mexidinha aqui, ó. Vamos mexer aqui, ó, e ativar essa boa energia aqui. É isso que eu queria trazer. Delícia. Um exercício bem simplesinho e no seu tempo, no seu jeitinho. Tudo isso é o que? Intencionar. Ir o que pode ir e tudo que fica é o que eu preciso. E aí a gente vai se cuidar, Exatamente, é isso. né? Ai, que Antônia, você lindo. chegou no finalzinho, seja muito bem-vinda. A Cleuzinha, eu junto com a Sol, vamos deixar salvos aqui no perfil. Eu preciso dizer que eu agradeço demais. Só a gente estava ensaiando essa live, aconteceu no Assim, momento é um certo, tempo. fazia um Desde o ano tempo, passado, né? desde o ano passado, e a gente pisca e a vida vai chegando, mas que esse finalzinho agora de mês, vocês possam colocar em prática, né, a Letícia perguntou da frutinha, que a filha deu uma distraída, mas eu fixei aqui. Então, é a Tá. tâmara chinesa. A Sol trouxe outro ourinho aqui pra gente, que a gente pode fazer em poucos minutos, 1 minutinho em cada pé, 2 minutos, um carinho, mas um carinho assim, com mais intenção, dedo aqui, o polegar, ativando aqui para uma boa noite de sono. E eu trouxe essa meditação muito simplesinha, que não precisa decorar nada. É intencionar aqui o que está me chateando e depois você, com amorosidade, fala: eu te liberto e É. você pode ir, certo? Ah, Heleninha, obrigada, Paty. amor. A Helena é uma amiga assim de muitos anos que eu amo de paixão. Que bom que você veio para cá. A gente vai salvar e vocês depois podem pegar o aviãozinho e mandar para as pessoas ou escrever aqui, colocar o arroba de quem precisa ver aqui para elevar mais energia. Se a pessoa veio, ai, ando tão cansada. Pera, teve o papo de terapeutas, a Paty e a Sol, e elas falaram sobre elevar a energia. Eu quero saber quem vai estar com mais vitalidade depois dessa live. Com certeza, né? Tem É. muita coisa bacana, muito conteúdo precioso aqui, valioso, que se colocar em prática, eu tenho certeza que vai levar a energia, vai levar a vibração para você realizar os seus sonhos e acordar com energia e disposição, né? Então, revisando aqui, tomar água com presença, melhor horário entre as 15 e as 19, se alimentar, buscando alimentos que te nutrem, né? E fazendo aquele exercício de não passar das 19 horas no jantar, né? 19h20 no máximo. Fazendo as suas atividades físicas, de preferência na parte da manhã, mas não deixar de fazer, né? Lembrando, se você for fazer uma mais à noite, não se estimular demais por aquela coisa muito pesada. Sempre, sempre, sempre fazer pequenas pausas para. Se vai tomar o café, eu vou tomar café sentindo o café. Estado Eu vou de fazer uma presença, né? lista com presença. Evitar a TV ou eletrônicos à noite e de manhã logo ao acordar. Fazer o possível para estar literalmente dormindo antes das 11 da noite. A massagenzinha e Na intencionar, sola dos pés, é. né? A massagenzinha na sala dos pés. Ou seja, trouxemos aqui 8 dicas, sugestões, dicas não, né? Trouxemos 8 ferramentas. Sugestões, é. 8 ferramentas incríveis e vocês vão falar, nossa, mas que simples. Mas é simples mesmo. É para ser simples. Por que que tem que ser simples? Porque quando eu precisar de energia para fazer coisas, ter demandas, né, de trabalho, de estudo, de filho, eu vou ter energia e disposição para aquilo. E as coisas pequenas é que vão me dar energia pro grande. É isso mesmo. É Ah, assim e que funciona. a, 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 a cereja do bolo, a tâmara chinesa, que você pode adquirir em empórios. A Sol deixou aqui pra gente o arroba aqui do online. E para quem eu vou passear na Liberdade. Eu vou levar meu filho para passear na Liberdade. A Bora gente lá, volta adoro lá. passear na liberdade. Então, bora. Sol, de novo, gratidão Obrigada. imensa pelo seu Obrigada para tempo. você. Gratidão de todos que estiveram aqui com a gente. Obrigada, espero ter sido uma contribuição para todo mundo que esteve aqui com a gente e que vai assistir depois também. E, gente, vai lá, coloca comentários para que essa live fique lá no auge, né? E porque valeu a pena. Porque valeu a pena. Quem está aqui numa palavra para a gente encerrar aqui. Aquele momento do delay, tararã, tararã. Muito Amei. aprendizado. Amei aprendizado. Gratidão, Que Helena. bom. Gente, gratidão imensa. Obrigada, Então, Paty. mais uma vez, e até a próxima, né? Amanhã, 7h45, tem live Beijo. aqui. Embora. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada, tchau. Nilma. Tchau, tchau.